Agora, 7h22, ontem nós mostramos aqui na capa do G1 Nacional a notícia da morte de uma passista de 40 anos, da Michele, que também é dançarina do Caldeirão do Hulk. Aliás, o Domingo com o Hulk, ela é dançarina e chamou a nossa atenção o que ela estava sentindo, né? Os sintomas antes dela ter esse AVC. Ela morreu por AVC aos 40 anos e contou que estava tendo labirintite e também enjoo. Enjoo, estava enjoada, se sentindo mal, comentou com uma amiga, né? Tinha uma mensagem na matéria. A Fabiola mostrou essa reportagem ontem na capa do G1. Isso. E a gente aqui ficou assustado. Antes da Fabiola falar no ar, a gente viu a notícia e ficamos assustados, né? Labirintite, né? Isso pode causar um AVC. Exatamente. Enjoo também. Ela falou que estava tendo com frequência, só que achou que era mais uma crise só de labirintite. E chamou a atenção também dos nossos telespectadores, né, Elton? Exatamente, principalmente porque é um perfil de uma pessoa que cuida da saúde, né? Ela trabalha com o corpo, trabalha com o visual, né? Ela é musa do Caldeirão, acho que foi musa do Caldeirão, viu, Fabiola? Ela foi musa, né? Musa do Caldeirão, que é um concurso de carnaval que o Luciano Huck fazia quando ele comandava o Caldeirão. O Huck agora está no Domingão, né? Mas na época ele comandava o Caldeirão. E a gente quer saber mais sobre esse assunto, né? Eu disse que chamou a atenção dos nossos telespectadores. A Lúcia, de Valparaíso, na Serra, mandou mensagem sugerindo uma entrevista sobre o assunto. Então, estamos atendendo ao seu pedido, viu, Lúcia? E, ó, João Brito vai conversar agora ao vivo com uma neurologista para explicar tudo para a gente agora. Bom dia, João. Ei, Fabíola, ei, Elton, bom dia para vocês, bom dia a todo mundo ligadinho aqui na gente, na TV Gazeta. É isso mesmo, para tirar todas as dúvidas a respeito do acidente vascular cerebral, o AVC, aqui ao meu lado está a médica neurologista Rúbia Sfalcini. Ela também é a coordenadora da unidade de AVC aqui do Hospital Estadual Central. Vai explicar para a gente quais são as causas do AVC, os sintomas e como a gente pode se prevenir dessa doença. Doutor, obrigado pela participação aqui no Bom Dia Espírito Santo. O que é o AVC? O que ele causa no nosso corpo, né? Existem dois tipos, o isquêmico e o outro tipo dessa doença. Como que ela se caracteriza? Bom dia. Bom dia, João. Bom dia a todos que nos assistem. Então, o AVC, que é a sigla do acidente vascular cerebral, ele é simplesmente um déficit focal agudo. Ele acaba acontecendo subitamente. Esse é o conceito do AVC. E ele acontece por algum problema de alguns vasos do cérebro, seja artérias ou veias, tá? E ele pode ser subdividido em dois tipos, como você disse. O isquêmico, que corresponde a 80% dos casos, que é quando acontece uma oclusão, uma obstrução ao fluxo de sangue numa artéria para uma determinada região do cérebro, e o hemorrágico, quando essa artéria rompe e causa um sangramento naquela região. Então, a depender dessas regiões, nós teremos os principais sintomas do AVC. Chamou a atenção o caso da passista, né? Apenas 40 anos, enfim, uma pessoa jovem e teve o AVC. Quais são os fatores de risco dessa doença, doutora? Então, os fatores de risco mais comuns são hipertensão, diabetes, sedentarismo, tabagismo, a falta de atividade física. Porém, nós temos tido uma incidência maior, né, nas últimas décadas em pacientes mais jovens, com menos de 65 anos, cujas causas são... já eram, né, conhecidas como cardiopatias, doenças hematológicas, porém, nós temos visto também um aumento na obesidade, na hipertensão e diabetes em pessoas mais jovens. E quais são os tratamentos? Você disse há pouco que é uma doença que acontece de forma súbita, mas tem como se prevenir dela? Adotar alguns hábitos, talvez? Existe isso? Sim, a prevenção é fundamental. Por isso é importante, primeiramente, saber reconhecer um AVC, cujos principais sintomas são perda de força de um lado do corpo, fraqueza ou dormência, desvio da boca, dificuldade para falar ou de compreender, fala enrolada. Em alguns pacientes, como aconteceu nesse caso, dependendo da região que foi afetada, ela pode ter um desequilíbrio, visão dupla, e esse AVC é um AVC que acontece às vezes e que imita, né, que simula talvez um diagnóstico de labirintopatia. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de diagnóstico, ele é um pouco mais difícil e acaba sendo um pouco mais grave também. Complementando a questão dos fatores de risco, o estresse, por exemplo, aquela pessoa que às vezes está esgotada por questão de trabalho ou, enfim, algum problema pessoal, o estresse, essa rotina talvez cansa muito. Pode também ser um indício de que algo pode acontecer? Isso pode levar a um AVC? Então, o estresse diretamente não. O que acontece é que as pessoas
não sabem, né, que tem os fatores de risco, então é muito importante procurar um especialista para saber se você é hipertenso, se você é diabético e por quê? Se você tem e com o estresse, isso acaba descompensando essas comorbidades que levam ao AVC, no caso, né? Doutora, só acrescentando agora em relação ao tratamento, se o AVC acontecer, nós temos hoje tratamento. Isso é fundamental, porque as pessoas precisam agir rapidamente. Frente a um sintoma de AVC, é ligar imediatamente para o SAMU, porque a cada minuto perdido são 2 milhões de neurônios. E daí você tem as sequelas e risco de morte. Você percebe essa incidência no estado aumentando com relação ao AVC, doutor? E quais são os cuidados também que o estado toma, né, para prevenir os capixabas e você como especialista da área que vem procurar e fazer esse tratamento, enfim, acompanhar essa doença? Sim, foi muito importante você perguntar isso, porque, de fato, o AVC, esse ano de 2022, voltou a ser a primeira causa de morte no país. Só no mês de julho, ele foi responsável por 9 mil mortes de brasileiros, o que corresponde aí a 12 óbitos por hora. Então, é extremamente impactante e daí, por isso, nós aqui do Hospital Central, eu aproveito para falar sobre o nosso 5º simpósio capixaba de AVC, que vai acontecer nos dias 25 e 26 de novembro, que vai ser realizado pela Fundação Inova Capixaba, que administra o nosso hospital já há 2 anos. E é uma oportunidade única de conhecer um pouquinho mais sobre o AVC. Nós seremos, assim, profissionais renomados do Brasil todo e até do exterior. Então, a gente reforça a importância do reconhecimento dos sinais e sintomas de um AVC e ligar imediatamente para o SAMU, cujos tratamentos dependem desse tempo. Nós temos 2 tipos de tratamento. A trombólise venosa, que é feito pela veia, só que o paciente precisa chegar até 4 horas e meia do início dos sintomas, e a trombectomia mecânica, que é um tratamento um pouco mais novo, onde a gente utiliza um cateterismo para desobstruir a artéria, no caso do AVC isquêmico. Tá certo. Obrigado, doutora, pela participação aqui no Bom Dia do Espírito Santo. Rubens Falsini, médica, neurologista e coordenadora da unidade de AVC do Hospital Estadual Central, explicando para a gente, tirando as dúvidas a respeito dessa doença, que é o acidente vascular cerebral. Caso você ainda esteja com alguma dúvida e queira rever essa entrevista, daqui a pouquinho no Globoplay, lá no Bom Dia Espírito Santo, em nossa página na internet, o g1.com.br/rs. Elton, Fabiola, volto com vocês aí no estúdio. Ô, João, só mais uma pergunta para a doutora, por favor, diante da mensagem que nós recebemos aqui da Odete. Ela falando em AVC, em 2005, o filho dela de apenas 10 anos tinha uma saúde muito boa e uma simples dor de cabeça. Ele ficou em coma depois de uma simples dor de cabeça e morreu. É a Odete de Santa Teresa. A doutora já explicou na entrevista aí que aumentou o número de casos de pessoas mais jovens, né, com menos de 60 anos. As crianças também podem ter AVC. Ela percebe algum aumento também, assim, entre as crianças? Então, realmente o AVC, como vocês podem ver, ele pode acontecer em qualquer idade, desde bebê a um idoso. Então, as crianças, o AVC também é responsável por mais ou menos, ele está estatisticamente como a 10ª causa em relação como causa de AVC em crianças e adolescentes. Então, a criança pode apresentar, porque ela pode ter alguns fatores de risco, do tipo cardiopatias, e levar a um quadro de AVC, sim. Tá certo. Obrigado, doutora. Doutora Rubens Falsini, falando com a gente aqui no Bom Dia do Espírito Santo sobre o AVC. Retorno com vocês. Obrigada também pelas informações, doutora. E João Brito?